Olá a todos e bem-vindos. A minha convidada hoje é a Vânia Rodrigues. Ela é a curadora da conferência anual organizada pelos Estúdios Vítor Corden, que este ano tem o título Navegar é Preciso, Sentidos para a Internacionalização da Dança. E, olá, antes de mais, olá Vânia, muito obrigado por estares aqui a conversar comigo uns minutos. Começo por te perguntar precisamente como é que se chegou ao tema da conferência este ano, a internacionalização. Bom, na realidade o tema genérico da internacionalização estava definido pelos Estúdios Vítor Corden antes de me terem dirigido o convite. O que talvez eu tenha feito foi interpretá-lo à minha maneira, daí a interrogação contida desde logo no título, e a proposta que eu fiz aos estúdios foi a de dispensarmos um encontro sobre os aspectos pragmáticos e operacionais da internacionalização, que tem merecido diversos encontros e fóruns acerca de como organizar uma digressão, como maximizar as vendas e parangonas do género, e concentrar-nos nos sentidos da internacionalização quando se cruza com questões que atravessam a sociedade contemporânea, questões políticas e ecológicas, como se vê pelo programa. E como é que se pensa a internacionalização em tempos de deslocações limitadas? Com a pandemia é um paradoxo, não é? Falamos de internacionalização, mas ao mesmo tempo, neste momento, infelizmente à pandemia, os artistas praticamente não se podem deslocar. Sabes que para nós é muito curioso que esta conferência foi pensada antes da pandemia. Ela esteve planeada para março e foi depois adiada. E para nós é muito curioso perceber que o programa se mantém quase integralmente. As únicas coisas que não vamos poder fazer são workshops que implicariam a copresença num espaço físico. Mas, do ponto de vista substantivo, as inquietações eram pré-pandémicas, digamos assim. Já havia, no seio das artes performativas, entre profissionais, entre artistas, uma sensação mais explícita ou menos de que operávamos num sistema em excesso, com viagens, muitas vezes as chamadas viagens hop-on, hop-off, também no contexto de festivais. Sabíamos que tínhamos uma relação complicada para articular com a emergência climática e com um modelo que sustenta a expansão das artes performativas, elas próprias muito dependentes desse crescimento, desse fator de crescimento, mais ainda num país com a nossa geografia e a dimensão do nosso mercado. Portanto, em boa verdade, a maioria das questões que a pandemia veio sublinhar eram, na realidade, os assuntos que nós queremos ver discutidos. A desigualdade de recursos, por exemplo, à escala global, não é de todo que uma conferência de um dia possa sequer atrever-se a resolver algo como isso, mas o que nós sentíamos era que um tema como as desigualdades de recursos tem forçosamente de se cruzar com as políticas, com os programas e com as práticas de internacionalização. Pois, portanto, eu ia te perguntar, mas já acabaste de falar um pouco disso, quais é que, na tua opinião, e sem antecipar as questões que vêm da conversa, quais é que seriam os principais desafios que se apresentam à internacionalização da dança? Portanto, falaste já um pouco disso. Eu acho que a conferência vai colocar em cima da mesa uma miríade de desafios que se cruzam e que se sobrepõem e para os quais, em alguns casos, não vamos ter resposta. São problemas novos para modelos de trabalho que estão há muito tempo em vigor. Provavelmente um dos mais evidentes tem que ver com a desigualdade de recursos, a ideia de que as nossas práticas de internacionalização inscrevem-se em territórios que são profundamente desiguais, em termos da capacidade de nos deslocarmos, mas desde logo também das condições de trabalho e de remuneração de cada um dos países. Isto, se sairmos do contexto da União Europeia, é ainda mais evidente. Portanto, esse é um dos desafios muito óbvios. Como é que nós conseguimos construir práticas de cooperação mais paritárias? Desde logo, um outro desafio será até que ponto é que a ideia de Estado-nação muito homogénea, que nos parece uma coisa dos livros de história, mas que na realidade ainda condiciona e conforma muitos dos programas e das políticas de internacionalização, até que ponto é que essa ideia pode ser desafiada e colocada em confronto ou em diálogo com novas exigências dos discursos que têm surgido no século XXI e que depois vão dar, evidentemente,
a programas e a políticas. Podes-nos falar um pouco de alguns dos painéis que vamos poder assistir no próximo sábado, dia 5? Sim, nós temos enfim, o programa é adaptado face àquilo que era, evidentemente, a proposta inicial, mas mantém-se, se quiseres, um objetivo duplo. Por um lado, escutarmos, numa escuta ativa, um conjunto de contribuições, se quiseres, filosófico-políticas, acerca dos temas de que aqui falei, dos modelos de trabalho das artes performativas, da emergência climática e de como ela se articula com a nossa prática, com a própria ideia de Ocidente e a geopolítica e a forma como ela influencia a frequência e o destino dos nossos intercâmbios, das nossas trocas culturais. Esse é um primeiro segmento de reflexão, de facto, político-filosófica, que nós achamos fundamental trazer para este campo da internacionalização. Há um segundo segmento que tem que ver com como é que se articulam estes discursos e estas exigências contemporâneas com as práticas concretas das artes performativas em Portugal. E aí teremos pelo menos um painel com algumas das organizações e instituições que mais frequentemente e de forma mais significativa financiam a internacionalização em Portugal, para conseguirmos perceber de que forma é que as políticas e os programas que existem se podem, eles próprios também, questionar e eventualmente reposicionar face a um conjunto de exigências que serão discutidas na conferência. E um segundo painel mais longo, com uma mistura de artistas, produtoras, programadoras, em que, desejavelmente, todas estas questões se articulam depois com a realidade concreta e com as escolhas que cotidianamente fazemos todos enquanto profissionais, independentemente da dimensão ou da perspectiva da nossa esfera de atuação. E como é que tu olhas para o futuro próximo da dança e já agora das artes performativas em Portugal? É difícil, ninguém tem uma bola de cristal e é muito fácil sermos tentados pelo prognóstico. Há uma espécie de vontade de nos aproximarmos desse abismo filosófico, político, de pensamento e tentarmos antecipar o que vem aí. Há discussões que seguramente sabemos todos que estarão em cima da mesa, a aceleração da agenda da digitalização, as transformações na esfera da recepção cultural, etc. Mas confesso-me mais interessada em insistir nas questões que já tínhamos por resolver do que em antecipar as novas tendências e que têm tendência a ganhar muita atenção e muita centralidade. E parece-me que nós temos um conjunto de questões por resolver, desde logo também relacionadas com a desigualdade, de acesso, de fruição, de recursos, à escala global também, se pensarmos em internacionalização, que podem parecer avassaladoras, e alguma emergência climática é absolutamente avassalador para encaixarmos no cotidiano de cada um, mas na realidade tem tradução concreta nas decisões que tomamos todos os dias. E é essa esfera de possibilidade que nós queremos convocar, de certa forma, com esta conferência. Eu fugi à tua pergunta, claro, sobre o futuro. Não, claro, é tratar o que há para tratar do passado e do presente para depois perspectivar o futuro. Sim. Também parece que os problemas antigos têm uma vantagem muito grande, é que responsabilizam-nos mais. Porque esses nós conhecemos de facto e temos de agir sobre eles. Os problemas do futuro, até, enfim, pelo desconhecimento que encerram e pela incerteza, podem convidar-nos ao adiamento. E então parece-me que há que atender às urgências e aos desequilíbrios que nós já conhecemos. Navegar é preciso? Não sei. Não sei. A pergunta é honesta no plano profissional, mas também no plano pessoal. E não é à toa que pensei muitas vezes, ao desenhar o programa da conferência, pensei mais vezes enquanto cidadã do que enquanto profissional da cultura. Enquanto cidadã, eu creio que todos vivemos nos últimos anos momentos se não todos, muitos de nós terão vivido momentos de alguma perplexidade quando planeávamos viagens,
Eu tive há cerca de 2 anos, fiz uma grande viagem ao Chile, muito desejada, em que me vi constantemente atraiçoada pela hiperconsciência de tudo o que eu estava a fazer, desde logo a pegada ecológica, a distância do nosso país, uma curiosidade incansável de conhecer o outro, de conhecer outras paisagens, de conhecer porque é isto. Portanto, parece-me que a perplexidade que nós estamos a viver como cidadãos é um bom guia para pensarmos também as questões profissionais. Elas não nos vão abandonar, estas perplexidades, com mais aceleração por parte da pandemia ou menos aceleração. Elas vieram para ficar e para questionar as nossas práticas, as nossas decisões. Vânia, muito obrigado. Obrigada, eu. Obrigada, Pedro.